Bem-vindos de volta ao canal Bate-Papo Veg. A receita de hoje é um pouco diferente, é um mix de farinha sem glúten, respondendo a várias dúvidas dos inscritos aqui do canal. Eu sempre menciono nas minhas receitas que a farinha de trigo pode ser substituída por um mix de farinha sem glúten. Geralmente quem quer substituir a farinha de trigo é devido ao glúten, ou por intolerância ou por alguma dieta e por estar buscando uma alimentação mais saudável. Particularmente eu não tenho nada contra o glúten, aqui em casa usamos as farinhas normalmente, até porque eu uso muito a farinha de trigo integral e eu já falei sobre os grãos integrais, as vantagens no uso, mas se você é celíaco, tem algum tipo de intolerância ao glúten ou prefere uma dieta livre de glúten, eu vou deixar aqui para você a receita do meu mix. Para substituir a farinha de trigo, você não pode simplesmente pegar uma farinha, por exemplo, a de arroz, que é mais comum, e usar como você usaria a farinha de trigo integral. Porque seu bolo, sua panqueca vai ficar esfarelento, quebradiço, justamente por não conter o glúten. O papel do glúten nas receitas é dar elasticidade e manter a estrutura da massa. Por isso, quando vamos substituir a farinha de trigo por uma farinha sem glúten, nós precisamos de uma combinação de pelo menos 3 tipos de farinhas diferentes. Nós precisamos de uma farinha que dê estrutura, que no caso seria a farinha de arroz. Eu uso a farinha de arroz integral. Tem gente que mistura farinha de arroz branco com farinha de arroz integral. E um detalhe, não faça a farinha de arroz em casa. Comprar o arroz e bater no liquidificador. Eu já fiz e os grãos ficam muito grandes e não fica legal nas receitas. Foi um teste que eu fiz justamente para poder dizer se dá certo ou não. E estou aqui para dizer para vocês que não dá certo. Compre a farinha que ela vem moída numa textura ideal para você usar nas receitas. Outras farinhas que dão estrutura, como a farinha de arroz, são a farinha de quinoa, farinha de coco, farinha de milho ou fubá, farinha de aveia, desde que seja certificada de que é sem glúten, que não contém contaminação cruzada, farinha de grão de bico e farinha de trigo sarraceno. Essas são as que vão dar estrutura. O glúten também dá leveza à massa. O que nós podemos usar são o polvilho doce, que é a fécula de mandioca, polvilho azedo, fécula de batata e amido de milho. Essas farinhas, além de dar leveza, ainda fornecem liga. E completando os agentes de liga, é muito importante usar a goma xantana. A goma xantana é um polissacarídeo, tipo um carboidrato, que é extraída do milho. Muita gente não quer consumir devido ao milho ser transgênico. Pode ser substituída pelo CMC, que é carboxilmetilcelulose. Tanto a goma xantana quanto o CMC funcionam como espessante emulsificante. Esses dois produtos são largamente usados na indústria alimentícia. São seguros para o consumo e a quantidade usada na receita é mínima. Se você usar demais, você compromete a sua receita. O ideal para preparar esse mix é pesar todos os ingredientes e numa balança de precisão, especialmente a goma xantana ou o CMC. Eu trouxe uma receita bem mais simplificada, usei essa tabela de base para o meu mix. O link está na descrição do vídeo. Preparei esse mix já várias vezes, usei em receitas e deu super certo. Inclusive já vou deixar um spoiler para o próximo vídeo, eu fiz muffin de chocolate sem glúten usando esse mix de farinha e ficou maravilhoso. Eu prefiro fazer o mix em casa por 3 motivos. Primeiro, eu sei o que eu estou colocando na receita. Eu escolho os ingredientes mais saudáveis. Por exemplo, a farinha de arroz integral. O custo da receita, o custo do seu mix vai ser muito mais em conta do que aquele que você compra pronto. E é muito fácil de fazer, você vai comprar os ingredientes, medir e misturar tudo bem misturadinho. Dadas as explicações, vamos lá para a cozinha ver como vai ficar esse mix. Em um recipiente, adicione 2 xícaras de farinha de arroz integral, 2/3 de xícara de fécula de batata ou amido de milho. Para quem tem dúvida nessa medida, faça uma divisão imaginária
Divida a xícara em 3 partes e coloque 2 partes da fécula de batata e 1/3 de fécula de mandioca ou polvilho doce. E a goma xantana, 1,5 colheres das de chá. Lembrando que precisam ser medidas exatas. Depois que colocar todos os ingredientes, misture bem, principalmente para que a goma xantana incorpore totalmente no mix. Se não for bem misturado, você pode ter problemas com as suas receitas. E guarde em um recipiente hermeticamente fechado. Coloque a data para não perder a validade. E está pronto. Use nas suas receitas favoritas. Espero que você tenha gostado da receita. Agradeço o tempo que você passou aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, tem receita nova. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.